Internautas, boa noite. Sou Carlos Augusto Siqueira, Estância, Sergipe. Eu estou lendo algumas matérias de jornais internacionais a respeito da candidatura de Jair Bolsonaro. O Clarim escreve: Jair Bolsonaro varre o Brasil e fica com ampla vantagem para a votação de Fernando Haddad. O ex-capitão do Exército faz uma diferença de quase 17 pontos. Essa margem marca uma tendência sobre o que pode acontecer no segundo turno. Dia 28 de outubro. O ex-capitão do Exército faz uma diferença de quase 17 pontos. Em uma cultura superior, voto do que se esperava, o candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, recebe no domingo 46,6% dos votos. Então vai competir no segundo turno, em 28 de outubro, com seu principal adversário petista, Fernando Haddad, que recebeu 99,89% da tabela contadas, né? Jornal em espanhol. Esses percentuais de voto marcam uma tendência sobre o que pode acontecer no segundo turno. A liderança do ex-capitão do Exército era previsível, era um pouco maior do que as pesquisas apontam. Pesquisa do Datafolha publicada no domingo havia acontecido, mas o fato central, pouco mencionado até agora, é a distância que media nos votos efetivos de ambos os postulantes. O ex-ministro de Lula conseguiu acumular 29,9 milhões de adeptos. O Bolsonaro, por outro lado, ultrapassou 47,9 milhões. Para que o acadêmico do Partido dos Trabalhadores, PT, um poste, né, tenha sucesso, ele teria que dar um salto extremo se quiser superar o deputado. Este foi palavras do Clarim. O El País. Onda conservadora leva Bolsonaro fortalecido para o embate final contra o PT. Candidato de extrema-direita, ele chama ele de extrema-direita, para mim é de direita. Teve 46,7% dos votos contra 28,3%. Esse jornal é da Argentina, do petista. Entra com ampla vantagem no segundo turno para se tornar o próximo presidente do Brasil. O Brasil fecha o primeiro turno das eleições de 2018 com a polarização aguda entre candidatos de extrema-direita, ele chama de extrema-direita. Jair Bolsonaro em franca vantagem com 46,7% dos votos válidos. E o petista Fernando Haddad com 28,3%. Palavras de El País. Outro canal internacional de grande repercussão é o The Guardian. O The Guardian publica: Jair Bolsonaro vence o voto no Brasil, mas não leva a vitória. Candidato de extrema-direita terá de fazer uma pesquisa de opinião no segundo turno para garantir a presidência. O populista brasileiro chamou ele de populista. Jair Bolsonaro garantiu uma vitória retumbante, usou um termo do hino nacional, no primeiro turno das eleições presidenciais do seu país, mas ficou aquém da maioria necessária para evitar um segundo turno. Depois de uma campanha tão improvável e eletrizante quanto qualquer telenovela brasileira, engraçado,
embora infinitamente mais importante para o futuro de uma das maiores e mais diversificadas democracias do mundo, Bolsonaro obteve 46,93% dos votos, com 94% de todos os votos contados. O candidato segundo colocado, o esquerdista Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, obteve 28%. De acordo com o Tribunal Eleitoral Superior do Brasil, o TSE, através dele veio o Partido Democrático Trabalhista de Ciro Gomes com 12,5%. Esse resultado significa Bolsonaro, que recebeu mais de 46 milhões de votos, e Haddad enfrentará a presidência de 28 de outubro em uma votação de segundo turno. As próximas semanas serão loucas. O país vai se dividir ainda mais. Eu não acredito em divisão ideológica no Brasil, mesmo porque existe um grande público frágil, cooptado pelo PT, corrompido pelo PT com projetos sociais como Bolsa Família. Mônica Bolé, diretora de estudos latino-americanos da Universidade de Johns Hopkins: vai ser uma campanha horrível no segundo turno, não acredito. Vai ser um lado manchando o outro. Bolsonaro vai sair com toda a sujeira do PT, festa dos trabalhadores, entre as parênteses. E há muito disso. E se o PT vai sair com muita sujeira em Bolsonaro, e há muito disso também. Bom, a sujeira do Bolsonaro é chamar ele de mixógeno. Seguidores jubilantes de Bolsonaro se reuniram do lado de fora da casa de praia do oeste do Rio de Janeiro no domingo para celebrar o resultado com fogos de artifício e churrasco. Muitos dos presentes usavam camisetas estampadas com a imagem de Bolsonaro e slogan "É melhor já ir acostumando", uma peça sobre o nome do político que se traduz aproximadamente como "Você se acostumaria com isso?", diz o jornal. Jair Bolsonaro é uma esperança para o povo brasileiro, disse Jean Sartorial, um banqueiro de 33 anos que veio para a festa em uma camisa azul de futebol do Brasil. Bolsonaro é uma lenda, pronunciou ele. Engraçado, foi denominado já como lenda. Realmente ele já está na história do Brasil. Bolsonaro já pertence à história do Brasil, que os escribas os registram. Brian Winter, o editor-chefe da American Quarterly, disse que o apoio colossal a Bolsonaro em grande parte do país significa que ele era agora um grande favorito para bater Haddad. Sem dúvida, ele está com a margem muito grande. O que o Brian Winter não afirma, e esqueceu de afirmar, que a vitória retumbante nas urnas de Bolsonaro se deve praticamente ao eleitorado, porque ele não tinha recursos financeiros, não tinha dinheiro. Foi registrado lá a rede Hi-Fi, foi o que foi gasto. O caminho para Haddad, para fechar essa loucura, parece quase impossível, disse ele. Essa ideia de que Bolsonaro pode salvar o país e garantir que as pessoas andem nas ruas à noite e cuidem da corrupção em Brasília e tem um impacto em 13 milhões de desempregados. Essa é uma ideia que a maioria dos brasileiros parece ter comprado. Bem, o Brasil tem capacidade de se superar, de se erguer por si só. É um país riquíssimo. O que o Brasil precisa é de políticos honestos. Se o político for honesto, o país anda, a economia anda. Há uma dinâmica, uma bem-aventurança. A mola holística da economia volta a girar. Em uma transmissão na véspera da eleição, o candidato de 63 anos do Partido Social Liberal fez um apelo a Donald Trump e aos seus 7 milhões de seguidores no Facebook. Vamos tornar o Brasil ótimo,
Vamos nos orgulhar de nossa terra natal mais uma vez. Eu acredito nisso. O Brasil é um país único no mundo. O problema é que o Brasil vem sendo tratado como uma prostituta. É por isso que não vem se recuperando. É preciso que tenhamos políticos honestos, íntegros. E temos a sorte, hoje foi eleito um grande político no Brasil, foi o príncipe herdeiro da Casa Imperial, Dom Luiz Felipe. Quem sabe ele vai ser o presidente da Câmara. Aí nós possamos mudar o rumo da história para o bem do povo brasileiro. Ave Império, o príncipe foi eleito. A BBC News Brasil. A eleição marca a troca de guarda na direita e fim de lealdades partidárias, veem analistas. Foi escrito por Camila Costa. O primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras sinaliza a dissolução das atuais lealdades partidárias eleitorais e mostra uma troca de guarda na representação da direita brasileira e a disputa do segundo turno entre Jair Bolsonaro, PSL, e Fernando Haddad, PT, ainda está em aberto, segundo análises ouvidas pelo BBC News Brasil. O engraçado desses jornais é que eles vivem separando os partidos, as ideologias, sociologias, direita e esquerda. No entanto, nossas origens diz que nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos imperialistas, monarquistas. A família imperial brasileira existe, está aí presente e agora tem um representante na Câmara Federal, lá naquela casa em Brasília, naquela casa que é dita do povo. Para mim nunca foi. De acordo com a literatura da licença política, isso é o que se chama de eleição crítica, onde as lealdades partidárias eleitorais são dissolvidas há muito tempo. E em sistemas multipartidários como o nosso, frequentemente há uma substituição na representação dos campos ideológicos, disse o cientista político Antônio Lavareda. No mesmo jornal, no mesmo artigo de Camila, na prática, segundo pesquisadores, significa que houve uma troca de guarda no campo da centro-direita, com Bolsonaro ocupando o espaço deixado pelo PSDB. O PSDB não tem mais o poder no Brasil. Duas coisas explicam isso: a Lava Jato, que atingiu várias lideranças do PSDB, e segundo e importante lugar, o fato de que o PSDB aderiu ao impeachment e depois apoiou o governo Temer, que se tornaria bastante popular. Foi a conjunção desses fatores que subtraiu o PSDB à condição de continuar ocupando esse espaço. Bem, você compreenda também que Bolsonaro ganhou em 16 estados e a maioria dos governadores não foi do PT nem do PSDB. Logo, o PT também caiu. Em 1889, o PT substituiu Leonel Brizola e o seu PDT como principal representante da esquerda. E Fernando Collor de Mello substituiu os partidos mais representativos da direita, como o PFL e PDS. No centro, você teve Mário Covas substituindo a candidatura de Ulisses Guimarães. Em verdade, eu vos digo, quem está no poder
é o ordenador da despesa, esse que manda nos din-din. Essa retórica de jornalistas dizendo que é direita e esquerda, dividindo o brasileiro. O brasileiro não é como um caranguejo que anda para os lados. Um país que anda para os lados jamais até atingirá adelante o futuro. O PT poderia vir no segundo turno. A possibilidade de vitória de Haddad no segundo turno existe, mas é bastante reduzida. Os jornais não têm esperança na vitória de Haddad. Pelo menos esses jornais internacionais, como a BBC Brasil, The Guardian e El País. Essa eleição foi muito marcada por violência política e notórias falas, mas ela ainda não está encerrada, disse a BBC News Brasil. Ora, uma facada na costela que atingiu as vísceras é um ato de violência absurdo. Aquilo é um absurdo. O cidadão está lá preso e até agora não identificaram quem foi o mandante. Incrível isso. Percebemos que o PSL fez bancadas com números expressivos para o partido, o que mostra que o peso de Bolsonaro se transferiu para diferentes competições. Mas veremos se Bolsonaro vai institucionalizar por via partidária esse apoio obtido nas urnas, ou se vai preferir uma construção mais personalista desse antipetismo. Eu acho que ele vai dar um veio personalista. O candidato afirma durante a campanha que não faria alianças políticas que contrariassem os princípios e que não precisaria fazer loteamento de cargos caso se tornasse presidente. O cientista político, no entanto, diz que isso vai ser difícil. Eu não acredito que há estratégias para tudo. Vamos ter o teste se de fato essa retórica contra a aliança política vai se sustentar. Se tem algo que não mudou na política, foi a necessidade de gerar apoio qualificado no Congresso para aprovar as reformas constitucionais. Ora, existe estratégia e sempre existe uma carta na manga. O PSL elegeu mais de 50 deputados federais neste domingo, segundo dados preliminares. Em 2014, apenas os representantes haviam sido eleitos pela sigla. O PT, que havia conseguido 70 assentos na Câmara de Deputados de 2014, terá a bancada também superior a 50 deputados. Quer dizer, diminuiu, né? Pelas projeções, continuará sendo o maior da casa. E o PSDB, que teve 53 deputados eleitos nas últimas eleições, teria obtido cerca de 30 assentos. Ele vai ter que fazer aliança. Investigação no WhatsApp revela Brasil movindo as notícias falsas. BBC Brasil. Logo mais é um novo dia. Dia de luta. A história não acaba aqui, ela continua e nós estamos escrevendo. Buenas noches.